E aí, galera, vai tudo bem com vocês aí? Certo? Vamos continuar nossas aulas de revisão pela RF Iva Ferreira de Souza, tá bem? Então vamos lá, deixa eu ficar só aqui de ladinho para não atrapalhar, certo? Então vamos lá, não é isso? Vamos ver agora o conteúdo que a gente vai ver na nossa aula de matemática, tá bem? Comigo aqui, professor Marcelo Oliveira, tá certo? E o conteúdozinho de hoje que a gente vai revisar, né? Ou revisar, ou quem não viu ainda, pode ter essa oportunidade aí. É um assunto que eu acho muito fundamental, tanto para o dia a dia, né? E cai muito em questões de concurso, né? Questões de concurso cai bastante, que é justamente regra de três simples, tá bom? Então a gente vai ver o que é regra de três simples, como a gente vai poder relacionar os problemas do dia a dia e como a gente vai chegar ao resultado, né? Um resultado satisfatório, né? Resolver nossos problemas. Tá bem? Então primeiro a gente vai ver uma introduçãozinha, ver o que é que se trata, do que é que se trata regra de três, tá bem? Então é o seguinte, ó, em muitas situações do dia a dia lidamos com problemas que envolvem duas grandezas proporcionais. Então veja bem, né? Já tenho aqui grandezas proporcionais, que vem de proporção, tá bom? Que foi o assunto, né, da nossa aula passada, tá bom? Quem não viu, é bom dar uma olhada no vídeo, porque a gente vai precisar do conhecimento para resolver as questões de regra de três, que é praticamente, não é, está relacionado, é praticamente idêntico, não é isso? Lembrando também o que são grandezas, não é? Na matemática, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar, tá bom? Tenho vários, uma infinidade de exemplos, né? Posso contar, né? Podemos contar a idade, né? Meses, dia, horas, minutos, sei lá, velocidade, temperatura, peso, né? Distância percorrida, metro, quilômetro, essas coisas, né? Então, tudo que a gente pode relacionar com número, ou seja, medir ou contar, a gente chama de grandeza, tá bom? Grandeza matemática. Aí a gente vai ter o seguinte, como a gente vai ter lá duas grandezas, né? Vamos ter duas razões, uma razão para cada grandeza, né? A gente viu razão e viu proporção, né? Que razão nada mais, nada menos do que a divisão entre as duas situações, tá bom? Então, justamente fazer o seguinte, numa proporção, vocês lembram que numa proporção a gente tem quatro termos, não é isso? Dois do meio e dois dos extremos. Nesse caso aqui, né, a gente vai conhecer três dos quatro valores, né? Então, a gente vai conhecer os três termos e vai querer descobrir o quarto termo, né? Por isso que é chamado de regra de três, porque a gente conhece três, né? Três valores lá das grandezas e vai descobrir o quarto valor, tá bom? E é simples porque a gente só vai ter duas grandezas. Se a gente tivesse regra de três composta, seria mais, mas isso não vem ao caso, tá bom? Então vamos lá, né? Para ficar mais fácil, vamos exemplificar, né? Vamos dar o primeiro exemplo aqui, né? Então, até a primeira situação que diz o seguinte: Elvira lá comprou para seu sobrinho três relógios, né? Então ela foi lá, comprou três relógios iguais, né? Se são iguais, logicamente, né? Custariam o mesmo valor cada um. Mas ele diz o seguinte, que na compra dos três relógios, ela paga R$ 144, né? Aí a seguinte situação, né, se retrata da seguinte forma: e se ela comprasse 7 relógios do mesmo tipo, quanto ela pagaria, né? Então ela comprou 3, paga lá 144, mas só que se em vez de 3 ela comprasse 7, aí ele quer saber quanto pagaria, né? Então esse tipo de problemas é aí que a gente vai nos deparar, tá? Vamos nos deparar, tá? Então, para a gente resolver essas situações aí, né, a gente vai seguir 4 passos fundamentais, tá bom? 4 passos fundamentais. Você pode pular algum passo se você já for, né, bem adiantado, mas para não ter o risco de errar, a gente vai seguir 4 passos fundamentais, tá bom? Eu vou listar aqui esses passos, né? E depois a gente vai ver detalhadamente cada um, né? Então, na solução a gente vai precisar de 4 passos. O primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas, né? Ou seja, o que é que está sendo medido ou contado lá na situação, né? No nosso exemplo, o que é que a gente está medindo e o que é que a gente está contando, tá bem? Né? Quais são as grandezas envolvidas. O segundo passo, depois que a gente encontrou as grandezas envolvidas, para ficar organizadozinho, a gente vai montar uma tabela,
né? Uma tabelinha onde a gente vai ter duas colunas. A primeira coluna a gente vai colocar uma grandeza e a segunda coluna a gente vai colocar a outra grandeza, tá certo? O terceiro passo é comparar as grandezas, né, e verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Diretamente ou inversamente a gente vai ver já do que se trata, tá certo? E no final é resolver uma proporçãozinha, não é igual na aula passada. A gente sabe resolver a proporçãozinha e a gente não vai ter problema nenhum aqui, tá certo? Então vamos lá ver as situações, né? A mesma situação é o seguinte, né? Elvira comprou para seu sobrinho 3 relógios iguais e pagou R$ 144. Se ela comprasse 7 relógios do mesmo tipo, quanto é que ela pagaria? Tá bem? Então, vamos seguir os passos um de cada vez. Então, o primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas, que aqui a gente não vai ter muita dificuldade, né? É só olhar aqui e ver o que é que se está medindo ou contando, ou seja, o que é que tem um número associado a ele, né? Então, se você olhar na primeira linha aqui, a gente já tem sobrinho, a gente não tem a quantidade de sobrinho, né? Então, não pode ser sobrinho, porque eu não sei quantos sobrinhos para ela comprou esses 3 relógios, né? Logicamente, seria 3 relógios, mas o que está relacionando aqui são a quantidade de relógios, né? Então, eu já sei já que esses 3 relógios aqui, né? Ou seja, os relógios, né? É uma grandeza, tá bom? Ou seja, eu estou medindo, eu estou contando a quantidade de relógios. Eu sei que ela comprou 3 relógios, né? Então, eu tenho um número associado a isso. E a outra é o preço pago. Ele diz o seguinte, quando ela comprou os 3, ela pagou justamente R$ 144. Né? Aí se ela comprasse 7 relógios, aí relógio já está aqui já, não é a mesma grandeza, né? Então temos as duas grandezas, né? Então já identificando o primeiro passo, a gente já identificou o número de grandeza, né? Que são a quantidade de relógios, né? O número de relógio e o valor que ela vai pagar, não é isso? O valor pago, né? Que ela pagou e que ela pagaria na seguinte situação. Então o segundo passo agora, a gente vai montar uma tabela com as grandezas envolvidas, né? Tabelinha lá, você pode desenhar a tabelinha bem fácil, né? Então, é o seguinte, ó, de um lado, né, eu coloco uma grandeza, tá vendo? De um lado aqui, eu coloco, ó, o número de relógio e do outro lado eu coloco o valor pago, tá vendo? Então, ó, 3 relógios, ela vai pagar 144, não é isso? E 7 relógios, quanto é que ela vai pagar? Ó, esse quanto ela pagaria, ou quanto ela ia pagar, a gente não conhece. Se a gente não conhece, é justamente a nossa incógnita, é o valor que a gente vai descobrir. Então, ó, regra de 3, eu tenho 3 valores e vou descobrir o quarto valor, que eu coloquei aqui a letrinha X, né? Que geralmente é a letrinha X, porém pode ser qualquer valor, tá bem? Então, já fiz o primeiro passo, já fiz lá o segundo passo e a gente vai continuar, né, o terceiro e quarto passo, tá bem? Então, a gente vai ver lá, certo? Está aqui o mesmo valor na tabela, então agora o terceiro passo é comparar as grandezas e verificar se são diretamente ou inversamente. Professor, o que seria isso? Bem simples aqui, ó. Observação, né? As grandezas são diretamente proporcionais e quando aumentamos o valor de uma, o valor de outra também aumenta. E se diminuirmos o valor de uma, o valor da outra também diminui. Né? E são inversamente, justamente o contrário, né? Quando aumentamos o valor de uma grandeza, o valor da outra diminui ou vice-versa. Né? Então, ó, diretamente isso aqui é fundamental para a gente não errar, tá certo? Eu vou comparar as duas grandezas, ou seja, eu vou fazer uma comparação entre o número do relógio, nesse caso aqui, e o valor pago. Né? Então, vão ser diretamente, quando eu aumentar uma quantidade, né, a outra também aumentar, e se eu diminuir uma, a outra também diminuir. Aí seria diretamente proporcional. Se eu, por exemplo, aumentar o número do relógio e se eu pagasse menos, né, quando eu aumento um e outro diminui, é inversamente proporcional. Está dizendo, é o inverso, um aumenta e a outra diminui. Ou se eu diminuir, a outra aumentar. Tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, comparação, né? Então, bem facinho aqui, a gente faz o seguinte, né? Então, imagine o seguinte, eu vou comparar o número de relógios com o valor pago. Então, em vez de eu ter 3 relógios, né, eu vou aumentar aqui a quantidade. Vou colocar a setinha para cima, que quer dizer que está aumentando a quantidade aqui, tá? Tá certo? Veja que o número de nada a ver aqui. Eu quero saber as grandezas, né? O número de relógios aqui eu vou aumentar. Se eu aumentar a quantidade de relógios, em vez de ser 3, ser mais de 3,
né? Elvira pagaria 144 menos ou mais. Ó, 3 ela paga 144, quanto mais relógio, mais caro vai ser a compra, não é isso? Então, essa daqui também aumenta, né? Então, veja que quando eu aumentei uma, a outra diminuiu. E se fosse o contrário, né? Pessoal, e se eu diminuir uma, a outra também vai diminuir? É lógico que vai, né? Então, veja aqui, ó. Então, em vez de 3 relógios, eu vou comprar somente um, né? Se eu diminuir essa quantidade aqui, né? Botar a setinha para baixo. Aqui o valor pago, ela pagaria 144 mais ou menos. Claro que ela pagaria menos, não é isso? Então, veja, se eu aumentar a quantidade aqui, aqui também aumenta. Né? Se eu aumentar o número do relógio, o valor pago aumenta. Se eu diminuir o relógio, o valor pago diminui. Então, nesse caso aqui, elas são diretamente proporcionais, tá certo? Então, depois que elas são diretamente proporcionais, né, o quarto passo a gente vai fazer o seguinte: a gente vai resolver a proporção. Que proporção? É a proporção que está na tabela, do mesmo jeito que está na tabela ali, ó. Estão vendo aí? Eu peguei lá, do mesmo jeitinho que está na tabela, né? Ó, supondo que a tabela seja aqui, estão vendo? Eu tenho lá a tabela e está dessa mesma maneira aqui, ó. Estão vendo? De um lado, né? O número de relógio, eu tenho uma razão, que eu tenho duas situações. A primeira situação é 3 relógios, 144, e a segunda é 7, e eu não sei quem é o valor. Então, veja aqui do lado esquerdo, aqui, eu tenho uma razão relacionando a quantidade de relógio, e do lado direito eu tenho uma razão relacionando o valor que vai ser pago, tá bem? Então, nesse caso aí, como elas são diretamente proporcionais, a gente vai resolver a proporção. Não é tão lembrado lá de proporção? Proporção, quando a gente queria descobrir o valor do incógnita, a gente utilizava justamente o seguinte: né? Quando eu multiplicar o produto do meio, vai ser igual ao produto dos extremos. Né? Então, eu faço o seguinte: para eu saber o valor de x, eu tenho que saber o seguinte: qual é o valor que eu multiplico aqui, né? 3 por x, que tem que ser proporcional a 7 vezes 144. Né? Então, eu multiplico aqui, ó, né? Meio pelos extremos. Né? Multiplicando aqui, vai ficar da seguinte forma. Né? Ó, 3 vezes x está aqui e 7 vezes 144 está aqui. Né? Quando eu faço 3 vezes x, vai dar o próprio 3x. Né? E quando eu faço 7 vezes 144, você pode fazer a continha aí, né? De lado aí, né? Que vai dar 1008. Tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma aqui, ó, 3 vezes x vai dar 3x igual a 108. Isso aqui agora dá uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Que a gente também já viu, né? Que a gente vai querer descobrir o valor da incógnita x. E nesse caso aqui é o seguinte, né? Primeiro membro, segundo membro, né? Então, para a gente isolar aqui o termo, não precisa fazer transposição de números, né? Porque o que eu quero, a incógnita está no primeiro membro já e o número está no segundo. Então, a única coisa que eu faço aqui agora é o seguinte, ó. O 3 tem que sair daqui, porque eu quero saber quem é o valor de x, então o x tem que ficar sozinho, né? Então, esse 3 aqui, ó, a gente viu que toda vez que a gente passa um termo do membro para o outro, ele muda a sua operação, né? Ele vai para a operação inversa. Então, esse 3 está multiplicando x, né? Veio daqui, ó, 3 vezes x. Então, esse 3 que está multiplicando x, ele passa para o segundo membro, ele passa dividindo. Estão vendo aqui? Então, em vez de multiplicar o x, ele passa dividindo a outra quantidade, que é 1008. Né? E se eu fizer a continha aí, né, eu tirei aqui os dois zeros porque é centavo, tá bom? Se der número aí com vírgula alguma coisa, é porque é o centavo, né? Estou trabalhando com uma grandeza monetária, com real, né? Então, eu vou dividir 1.008, nesse caso, 1.008 reais, eu tirei os dois zeros aqui, né, por 3. Então, justamente, vai me dar o seguinte valor, né? 336. Tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, né? 3 relógios ela pagou 144, se ela comprar 7, vai pagar justamente 336 reais, né? Então, a resposta seria: Elvira pagaria 336 reais se comprasse os 7 relógios, tá bom? Então, aí, é muito simples, né? Se a gente seguir os 4 passos que a gente viu detalhadamente, a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos para mais uma situação. Né? Então, na segunda situação vai ter o seguinte, tá bom? Imagina a seguinte situação: 10 trabalhadores de uma construtora fazem uma casa pré-fabricada em 90 dias. Quantas pessoas trabalhando no mesmo ritmo seria necessário para construir a casa em 60 dias, né? Então, quero ver a situação aí e a gente vai resolver
da mesma maneira que a gente resolveu a primeira situação, né? Com os 4 passos. Eu aqui ainda fiz detalhadozinho, né? Então, o primeiro passo é identificar a grandeza envolvida. Ou seja, eu quero ver aqui, né, o que é que a gente está medindo ou contando, né? Então, na primeira linha aqui, já dei uma dica aqui já, ó. Eu tenho 10 trabalhadores, né? Então, eu sei que ele está contando aqui a quantidade de trabalhadores, né? Então, eu sei que trabalhadores já é uma grandeza, né? Estou continuando aqui, né? De que os 10 trabalhadores de uma construtora fazem uma casa em 90 dias. Então, veja aqui que 90 dias, né? Veja que essa quantidade de dia aqui está sendo quantificada. Eu estou contando os dias, né? Estou vendo aqui, tem um valor associado ao dia. Então, já encontrei as duas grandezas. Né? Aqui você não vai encontrar a terceira grandeza, porque aqui a regra é 3 simples. Tá? Se você olhar aqui, essa outra que tem o número aqui, também é dias, né? Então eu tenho já a minha grandeza, né? Que vai ser trabalhadores, né? E dias, né? Então eu tenho aqui justamente que as minhas grandezas são o número de trabalhadores e o número de dias, né? Ou a quantidade de trabalhadores e a quantidade de dias, né? Identificado o primeiro passo, né? Identificando as grandezas do primeiro passo, vamos para o segundo passo. Montar uma tabela com as grandezas envolvidas, tá bom? Então, vamos lá. Para montar a grandeza, a gente faz igual lá a primeira, né? Bota uma tabelinha lá. Então, veja aqui de um lado aqui, né? Eu coloquei o número de trabalhadores e no outro eu coloquei o número de dias. Então, vejam, primeira situação, 10 trabalhadores fazem a casa em 90 dias, eu quero saber a quantidade, então esse valor aqui eu não tenho, né? É o que eu vou descobrir, eu vou querer saber quantos trabalhadores é necessário para fazer a casa em 60 dias. Então veja aqui, ó, regra de 3 valores, né? E a gente vai descobrir o quarto valor, tá bem? Então vamos lá, tá bom? Temos aí a mesma tabela e agora a gente vai comparar as grandezas, né? Igual à primeira situação, para ver se é diretamente ou inversamente, né? Então a gente vai ver, eu vou comparar lá a grandeza, número de trabalhadores com número de dias. Então é o seguinte, então imagine que em vez de 10 trabalhadores eu vou aumentar, certo? Eu vou aumentar a quantidade aqui, ó. Então vou botar a setinha para cima, certo? Estou aumentando o número de trabalhadores, né? Em vez de 10 eu quero mais trabalhadores. Se 10 foi em 90 dias, se eu colocar mais pessoas trabalhando, a quantidade de dia vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, quanto mais pessoa eu boto para trabalhar, menos dia vai gastar, não é isso? Porque eu tenho mais pessoas trabalhando, né, no mesmo ritmo. Então, ó, quando eu aumento a quantidade de trabalhadores, a quantidade de dia vai diminuir, né? Então, veja que a setinha deu diferente da outra lá. A outra dava ou as duas para cima ou as duas para baixo, tá bom? E agora vamos fazer o seguinte, e se eu diminuísse agora a quantidade de trabalhadores, né? Eu vou diminuir, né? Então, eu vou botar, em vez de 10, eu vou tirar e vou botar 5 só, né? Eu vou diminuir a quantidade. Se eu diminuir a quantidade, o que é que vai acontecer com o número de dias? Essa casa vai ficar pronta em mais de 90 dias ou em menos de 90 dias? Ó, se eu tinha mais pessoas trabalhando, eu vou gastar menos dia. Se eu tiver menos pessoas trabalhando, é lógico que vai gastar mais dia, né? Então, aqui a setinha vai dar justamente o contrário, tá vendo? Então, ó, quando eu aumentei uma, a outra diminuiu, e quando eu diminui uma, a outra aumentou. Nesse caso aqui, elas não são diretamente proporcionais, né? Porque diretamente proporcionais, ou as duas aumentam, ou as duas diminuem, tá bom? Então, nesse caso, elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, já fiz o primeiro passo, identifiquei as grandezas, fiz o segundo, montei a tabela, fiz o terceiro passo, que agora, né, a gente viu que as grandezas são inversamente proporcionais. Só e agora, quando são inversamente proporcionais? Vamos resolver a proporção. Mas como? Resolver da mesma maneira que a gente resolveu a primeira situação? Nesse caso, não, pessoal, né? Veja que aqui eu tenho as mesmas, a proporção que está lá na tabela, né? Se você olhar aqui, eu tenho a minha tabelinha aqui, né? Então, de um lado eu tenho lá o número de dia e do outro lado eu tenho o número de trabalhadores. Só que agora é o seguinte, quando a gente tinha diretamente proporcional, a gente já fazia meio pelos extremos, não é isso? Só que agora, como elas são inversamente proporcionais, eu não posso resolver meio pelos extremos, né? O que é que eu vou fazer? Como o nome já está dizendo inversamente,
eu vou pegar e inverter uma das duas razões, né? Ou eu inverto essa, tá? Ou eu inverto essa razão, lembrando que inverter é só trocar aqui a ordem, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, né? O que está no numerador vai para o denominador, e o que está no denominador vai para o numerador. Ou senão eu inverto a segunda, tá? Atenção aí, porque eu não posso inverter as duas, né? Ou uma ou outra, né? Se eu inverter a primeira, né? Vai dar o resultado lá, e se eu inverter a segunda, vai deixar a primeira do mesmo jeito e inverter a segunda, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inverter a primeira, né? Eu vou fazer as duas, mas vou inverter, nesse caso, a primeira razão aqui. Eu vou inverter essa daqui, tá bom? Você vê que vai dar o mesmo resultado, né? Quando eu inverter, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Quando eu inverter, vai ficar assim, né? Então, o que estava no numerador vai para o denominador. Tá vendo aqui, ó? O que estava no numerador vai para o denominador, o que estava no denominador vai para o numerador, tá vendo? O x estava embaixo, ele ficou em cima, e o 10 estava em cima, né? Ele ficou aqui embaixo, tá bom? Quando eu inverti um agora ficou simples. Por quê? Depois que eu inverto, aí eu tenho uma razão agora que é diretamente proporcional, porque eu já inverti, era inversamente. Só que quando eu inverto uma, ela fica diretamente. E diretamente o que a gente faz? Multiplica os termos do meio pelo termo dos extremos, né? Igual a gente viu lá, né? Então aqui eu vou fazer, ó, x vezes 60, ou 60 vezes x vai dar 60 vezes x e 10 vezes 90, tá certo? E agora resolvendo aqui, né? Primeiro termo 60 vezes x vai dar 60x e 10 vezes 90 vai dar 900, tá bom? Tem uma equaçãozinha de primeiro grau e eu tenho que isolar a incógnita x, né? Isolando a incógnita x aqui, ó, tá vendo? O 60 estava multiplicando do lado esquerdo, primeiro membro, e ele passa dividindo do lado direito, tá bom? Lembrando que o que vai para baixo da divisão é o que vem do lado esquerdo, tá bom? Tem muita gente que confunde, inverte aqui, eu coloco 60 em cima e 900 embaixo, aí vai estar errado, tá bom? E agora eu vou dividir isso aqui, né? Se eu dividir 900 por 60, é a mesma coisa que se eu dividir, né? Corto um zero de cima com um zero de baixo, 90 por 6, tá bom? E se eu dividir aí 90 por 6, né? Bem facilzinho, o resultado vai ser 15, né? Então eu encontrei o valor da minha incógnita. Professor, mas peraí, e em vez de eu inverter a primeira, eu inverter a segunda? Não tem problema, a gente vai fazer agora, tá bom? Não pode só inverter as duas, então as duas não pode. Então vou colocar aqui, separar, e agora em vez de a gente, certo? Inverter a primeira, eu vou pegar aqui agora, ó, e vou inverter a segunda, tá bom? Vou inverter a segunda aqui, tá certo? Quando eu inverter a segunda, vai ficar assim, ó. Tá? Ó, então a primeira ficou a mesma, eu inverti agora a segunda, né? Se eu inverter a segunda, a primeira fica a mesma. Não posso inverter as duas, tá bom? Então, ó, o 90 estava aqui em cima, veio para baixo, e o 60 estava embaixo, veio para cima, tá bom? Fiz uma mudança, tá bom? Aí depois que eu fiz uma mudança, tá certo? Depois que eu mudei aqui, aí ela ficou agora diretamente. Então eu posso fazer agora meio pelos extremos. Mas lembrando que eu só posso fazer meio pelos extremos depois que inverter uma das duas, tá bom? Como ela é inversamente. Se fosse diretamente, já poderia fazer sem inverter. Só inverto quando é inversamente. Você está dizendo inversamente, inverter, tá bom? Diretamente não precisa. E aqui agora eu faço, ó, x vezes 60 dá o mesmo resultado daqui, ó. 60 vezes x. Então veja que isso aqui é a mesma coisa. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa, né? Então, independente se eu inverter a primeira ou a segunda, o resultado vai dar o mesmo, tá bom? Né? Eu só não posso inverter as duas, tá bom? E de uma, né? Simultaneamente eu não posso inverter as duas, somente ou uma ou outra, tá bom? Nesse primeiro caso, inverti a primeira, e aqui eu estou mostrando que se eu inverter a segunda, o resultado dá o mesmo, né? Então, logicamente, vai dar o mesmo resultado. 60 vezes x aqui dá 60x, 10 vezes 900, 10 vezes 90 dá 900, né? Passando 60 aqui, que está multiplicando, dividindo igual a esse caso aqui, então tem a mesma conta, então o resultado, logicamente, vai ser o mesmo, né? Então a minha resposta seria o seguinte, né?
Se com 10 trabalhadores eles fazem a casa em 90 dias, se eu colocar os 15, eu vou ter a casa em 60 dias, tá bom? Então, é só seguir os 4 passos, tá? Que não vai ter erro nenhum, porque a proporção é fácil de se resolver, tá certo? Vamos para mais duas situações aqui, né? Para ficar bem simples, tá certo? Então, vamos lá para a nossa terceira situação, né? Então, um veículo, né? Deixa eu colocar aqui mais embaixo. É o seguinte, né? Um veículo rodando em velocidade média de 60 km por hora percorreu a distância entre duas cidades em 1 hora e 40 minutos, tá bom? Então, eu tenho lá um veículo, no velocímetro dele lá, né? Ele está marcando 60 km por hora, é uma média. Então, ele diz o seguinte, que a distância entre duas cidades ele gastou 1 hora e 40 minutos. Aí diz o seguinte, se a velocidade média do veículo fosse 80, em vez de 60 fosse 80, quanto tempo duraria a viagem entre as duas cidades, tá certo? Então, uma situação simples, né? Então, eu tenho lá o veículo viajando em duas cidades, ele diz o seguinte, se eu for 60 km por hora, eu vou passar 1 hora e 40 minutos para chegar na outra cidade. Aí ele diz o seguinte, se em vez de eu, né, se em vez de ir com a velocidade de 60 km, eu aumentar para 80, né? Qual vai ser o tempo gasto? Então veja aqui aí uma situação do dia a dia que a gente pode se programar, né? Eu viajo em duas cidades, né? Muita gente pergunta, professor, eu vou utilizar isso onde é que eu vou utilizar? Né? Então veja que tem uma aplicação, né? Então vamos seguir aquele espaço, só que aqui eu já vou fazer de uma maneira mais rápida, tá bom? Como a gente já sabe quais são os 4 passos, né? Então, só relembrando, o primeiro é identificar as grandezas, o segundo, montar a tabela, o terceiro, tá certo? É comparação diretamente ou inversamente, e o quarto é resolver a proporção, né? Então, veja aqui que é só procurar aqui as grandezas que estão associadas aos números, né? Então, veja que aqui é a velocidade, né? Que dá 60 km por hora, né? Veja que está aqui, ou o número está depois da grandeza ou antes, tá certo? Então, tem uma velocidade média, que vai ser uma grandeza, e a outra vai ser o tempo. Ó, eu tenho aqui tempo, tá bom? Tempo. Que eu vou gastar 1 hora e 40 minutos, tá bom? Então, essa outra aqui também é velocidade, né? Se fosse 80 km por hora, tá igual a essa aqui. Então, as duas grandezas são velocidade e tempo, tá bom? Tempo gasto, tempo, né? É a quantidade de tempo que eu vou gastar, né? Então, primeiro passo resolvido, vamos para o segundo passo, né? A gente monta a tabela, né? Então, tem aqui, ó, tempo da viagem e velocidade média. Eu só troquei a ordem aqui, porque aqui vem primeiro velocidade, mas não interessa, tá bom? O que interessa é fazer uma tabelinha com essas duas grandezas, né? Então, tenho aqui o tempo da viagem, que eu vou gastar, e aqui eu tenho, né, a velocidade. Eu só troquei aqui, pessoal, tá? Eu inverti. Aqui seria o tempo e aqui seria a velocidade média, tá bom? Então, esqueçam isso aqui. Eu só errei aqui, foi um erro de digitação. Aqui eu tenho a velocidade e aqui eu tenho o tempo, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, primeiro passo já fiz, identifiquei as duas grandezas. O segundo passo, também fiz, montei a tabela. E agora vamos para outro passo. Eu vou verificar se são diretamente ou inversamente, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, se eu aumentar a velocidade aqui, né? Se eu aumentar a velocidade, tá bom? Então, eu estava lá indo com 60 km, então em vez de 60, eu aumentei para 90, né? Ou 80, né? Então, eu aumentei isso aqui, tá certo? Se eu aumentar a minha velocidade, ou seja, o meu carro está indo com uma certa velocidade, se eu aumentar a velocidade, eu vou demorar mais tempo ou menos? Ó, eu vou demorar menos tempo, né? Quanto mais rápido, menos tempo eu vou gastar, né? Vou acelerar o carro para chegar em menos tempo, não é isso? Então, se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui, tá? Por outro lado, não precisa comparar, mas se você fizer o seguinte, então, em vez de 60, eu baixar a velocidade para 40, né? Então, em 60 eu gastei esse tempo aqui. Se eu diminuir a velocidade, eu vou passar mais tempo para chegar lá, né? Então, eu já vi que as minhas grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? Então, eu já fiz o primeiro passo, identifiquei as grandezas, fiz o segundo e montei a tabela. O terceiro já comparei, então vamos fazer o quarto, né?
Então, vai o seguinte aqui. Só que é o seguinte, pessoal. Essa grandeza aqui, né, essa grandeza tempo, tem duas grandezas diferentes, né? Duas unidades diferentes. Tem 1 hora e tem 1 minuto. Então, o que foi que eu fiz aqui? Para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui, transformar tudo em minuto, né? Então, veja, 1 hora mais 40 minutos, né? 1 hora tem quantos minutos? 60, não é isso? E 40. Quando eu somar os dois, né? 1 hora e 40, vai dar um total de 100 minutos. Tá vendo? Então, eu vou colocar minha grandeza em minutos, porque fica mais fácil, né? 1 hora e 40 minutos não é preciso, né? O resultado não vai sair. Vou ter que colocar uma grandeza lá bem clara, tá bem? Então, transformando aqui, eu sei que 1 hora e 40 minutos dá 100 minutos, né? Colocando aqui a minha, né? A minha proporçãozinha aqui eu tenho, ó, tá vendo? Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, um lado aqui é da velocidade e o outro é o tempo que eu coloquei em minutos, tá certo? Então, agora, lembrando que como é inversamente proporcional, a gente tem que inverter uma das duas, não é isso? Não precisa inverter as duas, ou a primeira ou a segunda, tá bem? Então, nesse caso aqui, eu inverti a primeira, tá vendo? Peguei e inverti a primeira, tá aqui, ó, 60 estava em cima, fui para baixo, e 80 estava embaixo, foi para cima, tá bom? Então, eu inverti somente uma. Não vou fazer das duas, não, porque a gente sabe que o resultado vai ser o mesmo, tá bem? Então, já fiz o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e agora é resolver minha proporçãozinha, tá certo? Depois que eu inverti, é só fazer meio pelos extremos, não é isso? Eu vou multiplicar 80 vezes x e vou multiplicar 60 vezes 100, né? E vai dar o seguinte, né? 80 vezes x está aqui, 60 vezes 100 está aqui, né? Fazendo a continha vai dar, né? 80x e aqui vai dar 6.000, né? Já passei aqui direto, né? O 60 aqui, o 80 aqui estava multiplicando no primeiro membro, ele passa dividindo no outro membro aqui, tá vendo? Então vai ficar no final, né? No final eu vou ter lá 6.000 dividido por 80, né? E eu posso fazer a seguinte situação, né? Eu posso cortar o zero aqui, ó, um zero daqui, um zero daqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, 6.000 dividido por 80 é a mesma coisa de 600 dividido por 8, né? Cortei um zero de cima, um zero de baixo. Se você fizer a continha aí, tá? Você vai ver que vai dar um total de 75, né? 75 o quê, pessoal? Veja, a gente converteu aqui 1 hora e 40 minutos em minutos, não foi isso? A grandeza aqui, tempo, ficou em minutos, tá bom? Como ficou em minutos, quer dizer que esse valor que a gente descobriu é 75 minutos, né? Então, o tempo gasto vai ser ou 75 minutos, ou você pode fazer a mesma coisa, converter em hora, né? 75 minutos, né? Se eu pegar 60 aqui, né? Se eu pegar 60 aqui, vai dar 1 hora e vai sobrar 15 minutos, né? Ou seja, 75 minutos é a mesma coisa de 1 hora e 15 minutos, né? Então, na verdade, a resposta vai ser o seguinte, né? A viagem irá durar 1 hora e 15 minutos, tá bom? Então, não temos dificuldade nenhuma aqui, só teve um negócio a mais porque a gente teve que converter a grandeza aqui, hora em minuto, mas isso aí é também bem simples, tá bom? Vamos para mais um exemplo para a gente encerrar, tá certo? Para a gente parar por aqui e ir para as atividades, né? Para ir para os exercícios, é de fundamental importância que vocês tentem resolver, né? Tirem suas dúvidas, vai ter o tempo para tirar dúvida. Qualquer coisa, coloca lá no comentário, né? Né? E o que é que você está achando também dessas aulas em EAD? O que você está achando dos vídeos, das aulas de matemática, né? Principalmente o pessoal aí do 8º e 9º ano, né? Vamos lá participar, né? Deixa aí seu comentáriozinho para ver como é que tá, se está entendendo, se está muito rápido, se estou falando rápido, se estou falando devagar. Dá a sua sugestão aí, porque, né, uma mão lava a outra, né? Eu vou entender vocês e quero que vocês me entendam, né? Então vamos para outra situação. Ele diz o seguinte, tá certo? Se 20 litros de álcool custam R$ 25, né? Suponha lá que comprei 20 litros de álcool, custam R$ 25. Quanto custariam 34 desse combustível, ou seja, do álcool, no mesmo posto de abastecimento? Bom, então isso aqui também é simplesinho. A gente vai fazer aqueles 4 passos, né? Identificar as grandezas, montar a tabelinha,
comparar as grandezas, se são diretamente ou inversamente, e no final resolver a proporção. Veja que não é nada que não se possa fazer, tá bom? Então aqui logo a gente vai procurar as grandezas, né? Que é tudo que aquilo que a gente pode medir ou contar. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, né? Eu tenho um número aqui associado a litros de álcool, né? Então tem a quantidade de álcool aqui, não é isso? Então eu já sei que a quantidade de álcool, litros de álcool é uma grandeza, né? E custa R$ 25. Então esse valor aqui que vai custar, né? Quanto é que eu vou pagar? Tá? Então já descobri lá na primeira linha aqui as duas grandezas, né? Esse outro 34 aqui está relacionado com álcool também, não é isso? Então tem a quantidade de álcool e o valor pago, tá certo? Identifiquei, vamos para o próximo passo, montar a tabela. Então tem aqui, ó, certo? Bem fácil, bem simples, ó. Coloquei aqui litros de álcool, não é? Coloquei aqui litros de álcool, né? E do outro lado o valor que eu vou pagar, né? Então tenho 3 valores, vou descobrir o quarto, né? Então do lado esquerdo eu tenho somente a razão relacionada à quantidade de álcool e do segundo eu tenho a quantidade do preço pago. Pessoal, se eu quisesse fazer essa tabela na horizontal, também poderia fazer, tá certo? Eu poderia colocar na primeira linha aqui, né, colocar 3 colunas e colocar aqui litros de álcool e preço pago é como se eu virasse a minha tabela, tá bom? O resultado dá o mesmo. Então, já fiz o primeiro passo, já fiz o segundo. Vamos agora identificar se elas são diretamente ou inversamente. Ó, eu comprei 20 litros de álcool. Se eu aumentar a quantidade de litros, né? Então, eu comprei 20 litros e paguei R$ 25. Se eu comprar mais de 20 litros, eu vou pagar mais de R$ 25 ou menos? Ora, quanto mais litros de álcool, eu tenho que pagar mais, não é isso? Então, quando eu aumentar uma, a outra também aumenta. E, por outro lado, tá bem? Se eu diminuísse, né? Em vez de eu comprar 20, eu comprar menos. Né? Se eu diminuir aqui a quantidade de litros, o preço pago também vai diminuir, né? Então, veja aqui, ó, quando a setinha vermelha é porque eu aumentei, né? Então, eu aumentei o litro, vou pagar mais. Aumentou o preço. Se eu diminuir a quantidade de litro, eu vou diminuir o preço que eu vou pagar, né? Então, se eu aumento uma, a outra também aumenta. Se eu diminuir, a outra também diminui. Né? As setas vão para o mesmo lado, então elas são diretamente proporcionais, tá bom? Então, já que a gente descobriu que são diretamente proporcionais, resolver somente a minha proporçãozinha, né? Tá muito simples, igual que está na tabela aqui, ó. De um lado, 20,34, que está relacionado com o litro de álcool, e do outro lado é o valor pago, né? 20, eu pago 25, 34 eu vou pagar quanto? Aí é o valor da incógnita que a gente quer descobrir, né? Como a gente não sabe, coloca uma letrinha lá, né? Pode ser qualquer letra, pode ser o primeiro nome, primeira letra do seu nome, mas qualquer coisa aí. Né? Geralmente usa X por, né? Convenção mesmo, né? Quer usar X, pronto, né? Depois que eu descobri que elas são diretamente proporcional, eu não preciso inverter nenhuma, né? Porque só inverto quando é inversamento. E agora é só resolver essa proporção. Como a gente resolve uma proporção? Muito simples. Meio pelos extremos, né? Então, vou multiplicar os termos do meio pelos termos dos extremos. Então, vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o 20, multiplicar por x e vou pegar o 34, multiplicar por 25. Tá bem? Se eu multiplicar aqui, ó, 20 vezes x, eu vou ter, né, 20 aqui vezes x, 34 vezes 25, tá? Isso aqui, tá certo? Resolvendo esse 34 vezes 25, não, eu vou ter aqui que vai ter, ó, 20 vezes x dá 20x, e 34 vezes 25, tá bom? Vai ser 850, né? Você pode fazer aí, conferir a continha de lado, dá 850, né? E agora, como eu quero, não é? Eu quero inverter minha incógnita, inverter o x, né? Então, é só passar o 20 que está multiplicando, né? Esse 20 aqui está no primeiro termo multiplicando, ele vai passar para o segundo termo, só que dividindo, tá bom? E eu posso fazer a mesma coisa, né? 850 é a mesma coisa. Eu cortar esses dois zeros aqui e ficar 85 por 2. Né? Lembrando que esse 25 aqui, eu tirei esses dois zeros, que seria do centavo. Né? Então, aqui, se a gente pegar, dividir aqui 85 por 2, né?
80 por 2 vai dar 40, 5 por 2 vai dar 2,5, né? Então, o resultado vai ser justamente 42,5, né? Ou seja, como essa quantidade aqui é o valor para ser pago, vai ser R$42,5, vai ser R$42,50, não é isso? Então, o valor pago, né? Então, os 34 litros de álcool irão custar R$42,50, tá vendo? Então, isso aí a gente pode utilizar muito no dia a dia, né? Fazer nossas continhas para resolver situações e prever os resultados, né? Então, esse conteúdo tem uma infinidade de aplicações, tá bom, pessoal? Então, eu espero, né, que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, né, deixa no grupo. Você não deixa seu comentário aqui, tá bom? Deixa o comentário aqui para dar uma ajuda no canal da escola, não é? E também no canal, né, no canal do professor, certo? E é isso aí, né, pessoal? Aquele abraço, né? Tô morrendo de saudade de vocês, né? Da rotina, né, do dia a dia, cansa, mas também ficar muito tempo em casa, né? Fica muito entediante, tá certo? Espero que vocês participem mais das aulas, né? Vamos ocupar nossa mente com coisas boas, tá certo? E se você tem dificuldade aí, ó, vá lá, né? Você que gosta, certo? Que é bastante religioso, que não é, mas se você quer uma ajudazinha, vá lá não é? No livro de Tiago, no primeiro capítulo, e no versículo 5, ele fala sobre sabedoria, né? Ele diz o seguinte, né? Se você necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e dá abundantemente, tá bom? Fique com Deus, aquele abraço e até a próxima aula, né? Então, e eu tenho fé que em breve, a gente estaremos juntos novamente, tá certo, pessoal?